No segundo fim de semana de agosto, grande parte de Portugal acorda ao som dos morteiros. É tempo de romaria. É assim no Fiolhoso, uma pequena aldeia do concelho de Mursa, que é considerada a localidade mais luxemburguesa de Portugal. Durante 11 meses do ano residem no Fiolhoso 250 pessoas. Mas por alguns dias de agosto vêm sempre quase todos os 700 filhos da terra que estão radicados no Luxemburgo. São os imigrantes que patrocinam tudo, desde as morteiradas matutinas ao grande fogo de artifício que encerra as festas de Santa Bárbara. Foram também eles que mudaram a face da aldeia, que hoje tem casas novas, lar para a terceira idade, pavilhão desportivo, centro de saúde e junta de freguesia. Depois, os imigrantes voltam ao Luxemburgo para trabalhar. A aldeia parece de repente deserta. Alguns regressarão por uns dias, pelo Natal. Em 1970, a esperança média de vida dos homens em Portugal era de 64 anos, menos 10 que hoje. O Fiolhoso era então apenas mais uma aldeia da subdesenvolvida terra fria transmontana. Mas eram só casas pretas, velhas, tudo desta telha de caleiro, não havia uma casa pintada, nem de vermelho, nem de branco, nem de coisa nenhuma. Nossos filhos são hoje mais mimosos, os mais pobres, que eram antigamente os filhos mais ricos. E mesmo as casas da nossa freguesia, hoje, as mais velhas, as mais feias, pode-se dizer, são as dos ricos, dos bons lavradores antigamente. As motivações económicas estiveram na origem do ciclo europeu da história da imigração portuguesa. 1 milhão de aventuras, no salto clandestino até os bidonvilles de Paris. Andámos 2 noites a pé, depois fomos para um caminhão simulado que levava carvão, mas tinha uma caixa vazia lá dentro, foram muitos lá para dentro e outros para cima, e depois meteram-lhe o toldo por cima e amarraram. Nós ficámos ou de barriga ou de costas na posição que ficámos 24 horas. A vida e o trabalho em França também eram muito difíceis. Muitos imigrantes logo resolvem tentar melhor sorte. Quando apareceu um anúncio, o Ministério do Trabalho luxemburguês a pedir trabalho, eu inscrevi-me logo, sabia que era um país entre França e Alemanha, não conhecia de nada, mas pronto, apostei. O primeiro imigrante português de que há notícia no Grão-Ducado era da Mortágua, que foi soldado na Lorena durante a Primeira Guerra. A chegada em massa só ocorre no fim dos anos 60. Muitos imigrantes desembarcam na estação do Luxemburgo só com um anúncio de jornal e perdem-se logo. Agostinho Marques Gomes viu-os chegar. Estava ali radicado há anos. Quando os vi, pois é muito fácil de saber que era um português, pela maneira de vestir, pelo chapéu, pelo inevitável garrafão de 5 litros que a maior parte das vezes os acompanhava. E então olhavam para todos os lados, a ver também se ouviam alguém falar português. Tinham como único roteiro uma fotocópia que traziam de Portugal, uma fotocópia de um jornal, com o retrato do comissário luxemburguês para a imigração. E quando não aparecia nenhum português a quem se pudessem dirigir, dirigiam-se à polícia, que já tinha instruções para os conduzir ao escritório do dito comissário. As primeiras impressões de um país novo. Não seriam momentos fáceis para esses imigrantes maioritariamente vindos do interior norte de Portugal, em geral com menos de 30 anos, pobres e com pouca instrução. Muitos nunca tinham viajado antes. Alguns aboletam-se logo por ali. Em 1970 era a própria cidade do Luxemburgo que acolhia a maior parte dos imigrantes.
Ainda hoje se encontram quartos para alugar e muitos sinais da sua presença nos bairros próximos da estação. Os portugueses nunca mais pararam de chegar ao Grão-Ducado. Formam hoje cerca de 1/6 da população. Os portugueses dirigiram-se em massa para o Luxemburgo, como não fizeram para o outro país europeu. Os portugueses concentraram-se em pontos e em localidades concretas do Luxemburgo, superando, em alguns casos, a população local. E os portugueses constituíram-se como uma das mãos de obra estrangeira mais relevantes e mais importantes neste país, em proporções que não atingiram também noutros contextos europeus. Em 1972, a imigração para o Luxemburgo torna-se legal com o recrutamento em Lisboa. Marcelo Caetano aceita o facto consumado para beneficiar das remessas. Registre-se que o recrutador de uma grande empresa ainda escolhia os candidatos conforme a calosidade das mãos. Os que haviam chegado sem documentos conseguem-nos no Consulado de Portugal. Legalizam-se às vezes 300 imigrantes por dia. As filas de espera são lendárias. Era a grande vaga. Eram todos os dias, não dezenas, mas centenas de homens, sobretudo. De homens e mulheres, mas sobretudo de homens, que chegavam para legalizar os documentos e para poder, de uma certa maneira, oficializar a chegada e a estadia deles aqui assim. E depois com o clássico dedo, portanto as impressões digitais. E isso era para mim, jovem menina, era também um sentimento de tristeza de ver tanta gente que não sabia nem sequer escrever o nome. O Grão-Ducado que os primeiros imigrantes foram encontrar tinha-se afirmado como país graças à prosperidade do carvão e do aço. O Luxemburgo foi um dos fundadores da Comunidade Europeia e estava em industrialização acelerada. Era a terra das 100 nacionalidades e das oportunidades de trabalho. Os portugueses vêm substituir os italianos que haviam sucedido aos alemães. Muitos imigrantes começam a trabalhar 3 dias depois de chegar. No Luxemburgo nunca houve bidonville como em Paris. Na capital, os portugueses concentram-se no Grund. Aqui as casas eram então mais baratas e mais degradadas. Hoje é uma zona nobre. O bairro foi mesmo considerado em 1994 pela Unesco Património da Humanidade. É difícil imaginar que há 30 anos quase só aqui viviam imigrantes em quartos superlotados e casas de homens. Era uma zona da qual toda a gente fugia. O aspecto das casas era um aspecto de abandono, grande umidade, não vinha para aqui ninguém porque era tudo deprimente, assim, olhar para estes edifícios a desmoronarem-se, não tinha nada de agradável. Não é? Logo no princípio da década, uma curta-metragem realizada por Jean Bach, atual diretor da Cinemateca do Luxemburgo, procura chamar a atenção sobre os problemas de habitação dos imigrantes. Eram homens sós, a viver de qualquer maneira. Intitula-se Canta-me a canção da falta de alojamento. Faltavam nesse tempo no Luxemburgo pelo menos 5.000 casas. Talvez nunca se tenha vivido aqui tão mal como nos bidonville. Mas havia casernas, como também lhes chamavam, em que os quartos só eram limpos 2 vezes por ano, quando os homens iam de férias. Havia chamas que era difícil entrar, não é? Porque eles não faziam limpeza aos homens e era preciso ter estômago. Mas eu botava umas luvas nas mãos, uma bata e enchia-me de coragem e limpava. Vá. Ainda hoje existem destes foyers repletos de portugueses. Comparados com os de há 30 anos, são hotéis de luxo. Aqui temos um quarto de dormir. Pronto, é equipado com 2 camas e uma mesa, guarda-vestidos. E antigamente eram 4 pessoas, 4 camas, agora, portanto, está mais moderno, são 2 camas. O preço é 125 euros por pessoa e
o que, se fossem as contas bem feitas, não dava nem para pagar a sofagem, nem para pagar o aquecimento. Cada um tem o seu fogão, o seu armário, está tudo organizado. O foyer de Mullenbach é estatal e foi reconstruído em 1980. Tem 90 lugares. Joaquim Matos vive aqui há 25 anos. No início era difícil encontrar melhor e ele foi ficando. O sacrifício maior que, quanto a mim, é a ausência da família. Agora, o trabalho, trabalha-se aqui, tinha que estar a trabalhar em Portugal. Ganhar tanto lá, talvez não ganhamos como ganhamos aqui. Aqui ganha-se mais qualquer coisa. E tem sido a maneira que nos tem aqui prendido mais. Até que eu cheguei a um ponto que atualmente não posso ausentar daqui sem ver se consigo a reforma. A partir